Nós já estamos de volta, não disse que o nosso intervalo era bem rapidinho? E o programa de hoje, abrilhantado pela presença do governador do Rotary no Distrito 4510, João Evangelista Pereira, um exemplo de vida para todos nós. Governador, no primeiro bloco nós estávamos falando sobre a sua vida, sobre a sua carreira. Você não nos disse quando casou-se com a Vânia. Que ano foi? A gente se casou no ano de 1986. 86? 86. Então você já estava formado em Direito? Já estava formado em Direito. Muito bem. E já tinha a Vanessa também, que estava por vir, por chegar. É muito bom. Era projetado. Já estava em projeto de ter a Vanessa. Isso. Muito bom. E em Rotary, como é que você veio parar no Rotary Club? Como é que você foi convidado? Conta para nós a sua trajetória rotária também. Na verdade, eu já conhecia o Rotary de alguns anos. O fato de eu trabalhar na Justiça, já como eu disse anteriormente, trabalhei 15 anos de oficial de Justiça, fui cartorário, de registro de imóveis, e eu tinha muita amizade com os juízes. E alguns dos juízes eram rotarianos e sempre me levavam, me convidavam para participar. Então eu já conhecia assim, um pouco de Rotary. E em 1987 eu fui convidado para ingressar no Rotary, já era delegado de polícia. E já estava no Rotary de Lucélia? De Lucélia. Mas não estava trabalhando em Lucélia? Não, ainda não trabalhava em Lucélia. Trabalhava em Núbia Paulista ainda, que é uma cidade vizinha, né? Sim. E aí tomei posse no dia 12 de dezembro de 1987. 87? 87. Bom. E daí a sua trajetória no Rotary, como é que foi? Então, ingressou em Rotary? Ingressei em Rotary. Como associado e depois? Aí você foi o que em Rotary? Em Rotary, na verdade, eu entrei em 87 e eu já gostava de Rotary, passei a gostar. E nesses 30 anos, eu fiz 30 anos em dezembro, de associado do Rotary Clube de Lucélia. E eu ocupei praticamente todos os cargos de Rotary. Só não foi presidente da Casa da Amizade? Só não fui presidente, porque a Vânia, na época que eu fui presidente, ela assumiu. Mas nós temos que explicar que presidente da Casa da Amizade é a esposa do presidente daquele ano, né? Como é o caso da Celina, sim, esposa do Vanderlei, que hoje é a presidente da Casa da Amizade. Perfeito. Então, aí eu ocupei praticamente todos os cargos. No nosso tempo, inclusive, a gente falava avenidas de serviço. Sim. Hoje chamamos de comissões, né? Sim, as comissões. Que tem uma relação com as antigas avenidas de serviço. E eu ocupei praticamente todos esses cargos. Eu fui presidente no ano 97, 98. E depois voltei a ser presidente no ano 2010, ou melhor, 2010, 11. 2011. Foi presidente novamente do meu clube. E no ano 11, 12, eu fui governador assistente na gestão do governador Márcio Cavalca Medeiros. Do governador Márcio Medeiros. Então, já tem uma longa experiência. E como é que é essa experiência de ser o governador do distrito? Na verdade... Primeiro vamos entender uma coisa aqui, até para o nosso telespectador entender. É uma escolha, é uma eleição, como é que funciona? Então, veja bem, na verdade, não me passava pela cabeça, eu queria ser rotariano. Não tinha aquela pretensão de querer ser governador, até porque eu achava que eu não tinha condições. Mas algum dia, um governador chegou e disse para mim: João, eu acho que você está na hora de você concorrer ao cargo de governador. Mas naquela época era assim, você apresentava, eles abriam o concurso para a governadoria. Sim. Era apresentado o currículo de vida, o currículo rotário, e o colégio de governadores é quem escolhia. Aí nós começamos a entender que deveria modificar, em vez de ser dessa forma, que realmente o governador ele fosse escolhido mediante conhecimento, que ele mostrasse esse conhecimento perante o Colégio de Governadores. Foi então que foi criada uma resolução no distrito e eu fui o primeiro governador a passar por isso. Nós chamamos assim de uma sabatina. O que acontece? Nós temos 25 governadores e mais 10 presidentes de clubes são escolhidos para participar no dia da votação. Então, os candidatos se inscrevem e, nesse dia, eles são sabatinados, feito da seguinte forma: os governadores e os presidentes escolhidos, eles elaboram perguntas. E essas perguntas, elas são colocadas numa urna e, na hora, sorteada.
E aí Sim. o governador tem que responder aquelas perguntas para a banca, que seriam os governadores E os representantes, e os representantes dos clubes. E eu tive a felicidade de ter sido, naquela oportunidade, escolhido para ser o governador. Isso foi em distrital. que ano? Isso foi há 3 anos atrás. 3 anos. 3 quer dizer, anos atrás. É com bastante antecedência. Porque você ingressa como governador, chama governador indicado. Depois, aí no ano seguinte, você passa a ser o governador eleito. E no ano da gestão da governadoria, você já é o governador distrital. O governador empossado já, né? Isso é muito bom, inclusive também nos clubes, porque nós temos uma sequência no trabalho, né? Sim. Porque nesse momento você é o governador, mas já tem um governador indicado, já tem um governador eleito para a próxima gestão, e você tem os governadores anteriores para te dar respaldo. Para te dar cobertura, para que a sua governadoria, a sua gestão seja muito boa. No clube acontece dessa mesma maneira. O nosso clube, por exemplo, tem hoje o José Vanderlei presidente, tem o presidente eleito para o próximo ano rotário, que é o Samuel Azevedo, e eu já sou indicado para o próximo ano. Então isso cria uma sequência de trabalho e não quebra, né? Sim. Os projetos, eles são... dado continuidade nos projetos, não é verdade? E isso é muito importante, inclusive. Eu fico feliz de você estar dizendo que vocês já têm esses governadores. O indicado, os presidentes Sim. para os próximos anos. Sim. Por quê? É muito importante essa preparação. E isso acontece também com os governadores. Na verdade, a partir do momento que você é indicado, você já passa a ser treinado. Nós somos treinados no Instituto Rotary, nós participamos de outros eventos rotários e, ao final, no ano que você vai assumir a governadoria, nós somos treinados nos Estados Unidos. Nós chamamos a Assembleia Internacional e todos os governadores do mundo. 534, que hoje varia de vez em quando, o número, né? Sim, dos distritos. Dos distritos, né? Mas o governador de cada distrito do mundo inteiro passa por esse treinamento. Nós fizemos isso em janeiro deste ano. Em janeiro deste ano, Isso. em San Diego. Em San Diego. Lá na Califórnia. Muito bem. E o que você achou desse treinamento? Qual foi a sensação que você teve? É uma experiência assim que fica para o resto da vida, realmente. Porque é a oportunidade que você tem, além do aprendizado, que na verdade a gente vai lá para ser treinado. Lá você começa o treinamento às 8 da manhã e você vai até às 8 horas, 9 horas da noite, às vezes à noite, e você realmente vai para ser treinado. E ali você conhece pessoas do mundo inteiro. Nós estávamos lá com 534 governadores este ano. Sim. E, como você disse, 219 países. E então, ali é feito da seguinte forma esse treinamento. Num período, por exemplo, num determinado dia, são reunidos os governadores que falam a língua portuguesa. Então, somos nós, Portugal, né? E outros que falam língua portuguesa. Nos demais dias, então, é feita uma interação. Governadores de diversos países. Aí, então, é feito com tradução simultânea, né? Sim. E, então, é a oportunidade que você tem para conhecer, além de conhecer os governadores desses outros países, desses outros distritos, de também você saber dos problemas que cada clube, que cada distrito enfrenta. Porque cada distrito dos diversos países. Dos diversos países. Cada distrito tem uma realidade, né? Sim. Então é uma grande oportunidade e para nós foi uma experiência ímpar realmente, porque além desse aprendizado, o conhecimento, e nós, quer dizer, aumentamos o nosso leque, que o Rotary oferece muito isso. Sim. O leque de amizade, de conhecimento, de amigos que a gente passa a ter, né? Então realmente foi muito importante. Inclusive, aqui dentro do Brasil, há diferenças gritantes entre os distritos, né? Sim. Porque eu já tive o privilégio de pertencer a 3 distritos diferentes. O 4.620, aqui na região de Sorocaba, onde eu fiquei mais tempo. 4.530 em Araguaína, no Tocantins. Eu morei 2 anos em Araguaína. E agora no 4.510, que eu já pertenci a esse distrito e voltei, são realidades totalmente diferentes, absolutamente diferentes, né?
Então você tem que estar realmente preparado para assumir. E hoje, quais são os projetos dentro do distrito, que eu sei que são inúmeros projetos, que podem se destacar? Quais são os projetos que se destacam, na sua opinião, pessoal, como governador? Veja bem, nós temos vários projetos, como você próprio citou. Sim. O Rotary ele tem ele considera duas prioridades. Uma que nós chamamos de prioridade interna, que é o quadro associativo. Sim. Por que o quadro associativo? Porque o rotariano, eu costumo chamar, na minha linguagem, é o combustível que faz movimentar essa grande máquina que nós chamamos de Rotary Internacional. Sem rotariano, não existe Rotary. Sim, sem dúvida. E nós temos a segunda prioridade, que é a prioridade, nós chamamos de prioridade externa, que é a erradicação da paralisia infantil em toda a face da Terra. E nós estamos muito próximos disso acontecer. Aliás, tivemos uma campanha brilhante agora no mês de agosto, né? Sim. Os Rotary Clubes de todo o distrito se envolveram realmente nessa campanha de prevenção da polio, né? E o resultado? E nós vimos um resultado, inclusive eu tenho falado disso nas minhas visitas a clubes, né? Da importância desse trabalho. Inclusive aqui em Tupã, foi feito um trabalho assim maravilhoso. Por exemplo, no ano passado, na mesma época, que foi em agosto, a campanha de cobertura vacinal foi muito baixa. Nós tivemos, inclusive, município do nosso distrito que teve cobertura vacinal de 45% apenas. Sim. Este ano, com o trabalho dos rotarianos, que foram às ruas, trabalho boca a boca, distribuição de panfletos, faixas e cartazes em ônibus, usando dos meios de comunicação, televisão, carro de som, televisão, jornal, rádios, né? Quer dizer, isso teve um resultado maravilhoso. Nós tivemos uma cobertura vacinal dos municípios do nosso distrito que superou 90%. Alguns com 95%, e nós tivemos diversos municípios com cobertura de 100%. Então, as crianças vacinadas. Né? Realmente isso aí foi assim, um trabalho maravilhoso e deveu-se ao trabalho que os rotarianos fizeram. Sim, eu apresentei aqui nesse programa mesmo um breve relatório dos municípios brasileiros, 44, ou melhor, mais de 300 não atingiram 50%. E no estado de São Paulo, a maior incidência eu achei que fosse lá para o lado do norte, do nordeste. Não, no estado de São Paulo, 44 municípios ficaram abaixo dos 40%. Sim. Incluindo a cidade que teve o menor índice de vacinação foi Santo Antônio do Aracanguá, aqui na região de Araçatuba, com 6,72% das crianças vacinadas. E não tem tanta criança assim na cidade. Sim. Né? Franca, 27%. Peruíbe, 30% das crianças vacinadas. E aqui na nossa região. Então, este ano, com a participação efetiva do Rotary, nós batemos as metas, que era de no mínimo 95% para imunizar as crianças, para que o vírus da poliomielite não volte a aparecer no nosso país, né? Sim, inclusive eu tenho parabenizado os clubes do nosso distrito. Sim, porque especificamente. No nosso distrito, os municípios realmente, dentro do estado de São Paulo, se destacaram com o índice assim, que superou a expectativa da cobertura vacinal, né? E como você disse, a polio pode voltar, e realmente muitas pessoas ainda não têm consciência da gravidade da polio. E eu sempre costumo lembrar nos clubes onde eu vou e falo da polio, porque não pode ser esquecido, porque a polio não é coisa de hoje. A polio, ela já existia na época de Cristo. Sim. Vendo passagens bíblicas, por exemplo, nós vimos de que na época de Cristo falava-se muito dos paralíticos. E o que eram os paralíticos daquela época? Eram as pessoas portadoras de paralisia. Sim, e nós costumamos falar paralisia infantil, mas na verdade ela ataca também o adulto. E veja bem, e o Rotary realmente teve uma importância fundamental para que do sucesso da quase erradicação. E quando eu falo da paralisia infantil ainda, da polio, eu costumo lembrar de que ela não escolhe pessoas, classe social, e lembro que inclusive o presidente Roosevelt dos Estados Unidos foi portador de polio. E o Rotary foi muito ousado quando em 1985 criou o projeto PoliPlus. Isso aí eu faço questão de cada rotariano sempre que ouvir dizer:
projeto PoliPlus, lembrar que foi um projeto criado pelo Rotary. E isso Sim. foi criado em 1985. E naquela oportunidade, nós tínhamos 125 países com pólio. E morriam ou ficavam vitimadas cerca de 350 mil crianças ou pessoas por ano em função da pólio. O Rotary abraçou esse projeto e 30 anos depois nós temos a satisfação de dizer, nós diminuímos de 125 países para apenas 3. Foi anunciado agora em Fortaleza 2, mas eu ainda fico entre 2 e 3. E de 350 mil casos de pólio, nós temos apenas 14 casos no mundo, prestes a erradicar. Mas nós, como se trata de vírus, nós não podemos deixar assim... Não podemos afrouxar, Não podemos afrouxar. Nós temos que continuar para a erradicação e também já ter a consciência de que, mesmo que erradicada, nós temos que continuar o nosso trabalho. Porque a paralisia infantil, ela é vírus, ela não tem remédio, não tem cura. Quem adquire o pólio, ela não tem cura. A única forma de se evitar é realmente a vacinação. Por meio da vacinação. Vacinação. E uma coisa muito grave, que foi anunciada, inclusive, durante a Assembleia em San Diego, foi falado agora novamente em Fortaleza, no Instituto Rotary, de que a paralisia infantil, ela atinge crianças e também adultos. E nós, adultos, corremos sério risco, por quê? Nós não fomos vacinados. Aqueles que nasceram após 85 foram vacinados, em razão do projeto PoliPlus, mas nós não fomos vacinados. E nós corremos também o risco de contrair a pólio. E veja bem, temos um fato aqui, inclusive quase que recente, por ocasião da Copa do Mundo, foram encontrados vírus em esgotos da cidade de Campinas, onde haviam pessoas de outros países hospedadas. Inclusive um vírus selvagem, Vírus selvagem. Bem pior do que aquele. Sim. Quer dizer, se ele se disseminar, a doença pode voltar, né? Pode voltar. Inclusive, nós vimos agora anunciados aqui casos na Venezuela. Não ficou ainda efetivamente demonstrado se seria realmente aquele vírus selvagem da nossa época, que eu costumo lembrar que a gente ia para a escola. Os jovens de hoje têm a satisfação de não conhecer pólio. Eu disse isso aqui nesse programa. Os jovens de hoje não conhecem, não sabem o que é. Inclusive as mães não se preocupam porque nunca viram, Nunca viram. Mas nós convivemos com a nós convivemos. Eu costumo lembrar nas minhas visitas de que, no meu tempo, por exemplo, que ia à escola, crianças iam no colo dos pais, iam de cadeiras de rodas, com muletas, porque não conseguiam andar em razão de ser portadores de pólio. Então esse é o grande projeto do Rotary. Eu considero, quer dizer, o carro-chefe, é o programa assim, principal, que é realizado através do nosso carro-chefe, que nós chamamos, que é a Fundação Rotária, que é quem movimenta, quem trabalha para movimentar os projetos e os recursos destinados para a erradicação da paralisia infantil. Muito bom, brilhante a sua explanação sobre isso, governador. E nós, inclusive, tivemos a oportunidade de trazer aqui nesse programa uma jovem que teve paralisia infantil, teve a poliomielite na sua infância, tem os aparelhos. Ela foi muito clara nesse programa, expondo essa situação, né? E é o que nós dissemos, as pessoas hoje não tiveram contato como nós tivemos, então talvez não dê tanta atenção, mas com o empenho do Rotary, com o nosso trabalho, com um trabalho voluntário, aliás, nós estamos conseguindo chegar à total erradicação da polio. Inclusive ontem, só para lembrar, eu achei interessante, nós estivemos no Rotary Clube Marília Leste, e quando eu falava da polio, lá no clube lá nós temos um médico, e aí ele veio depois me lembrar, e eu já tinha falado isso em outras oportunidades, de que a polio, quer dizer, ela, além dela causar o mal para o resto da vida, aqueles que não morrem, que ficam deficientes, mas ela tem a chamada síndrome pós-pólio. Quer dizer, eles têm, depois que adquire a polio, depois de uma certa idade, passa a ter problemas seríssimos, que chama síndrome pós-pólio também. Muito interessante. Eu particularmente não sabia da existência dessa síndrome. Mas existe,
Muito bem. Governador, nossas câmeras para suas considerações finais e nosso já agradecimento pela sua participação aqui. Mais tarde nós estaremos juntos num jantar em sua homenagem e as câmeras estão aqui à sua disposição. Eu queria agradecer muito a vocês, ao Vanderlei, a você, a Rádio Câmara, né, por ter nos permitido essa oportunidade de poder falar um pouquinho de Rotary, falar o que é Rotary, o que o Rotary fez, o que o Rotary está fazendo e principalmente o que Rotary está se propondo a fazer em prol da humanidade. E hoje, como você disse, com satisfação nós estaremos no Rotary Clube de Tupã, lá junto com o presidente Vanderlei e os demais companheiros e companheiras daquele clube que nós sabemos que realmente desenvolve um trabalho maravilhoso na cidade de Tupã. Então fica aqui os meus agradecimentos por isso. Governador, muito obrigado pela sua participação neste programa. Realmente você é inspiração para nós, viu? Muito obrigado. Você é inspiração mesmo. Eu tenho inclusive falado da sua experiência de vida em certas palestras. Tenho citado você sempre, viu? Numas palestras motivacionais que eu faço na cidade. Vanderlei, as câmeras para você. Então, João, eu quero agradecer novamente a visita do nosso governador, né? Esperamos corresponder à altura, né, o que ele tem feito por nós aí nos eventos do Rotary, né, quando participamos de assembleias e os demais eventos do Rotary, né, sempre fomos recebidos maravilhosamente bem pela equipe dele e vamos aí para os demais eventos que teremos aí pela frente. E sejamos a inspiração. Sejamos a inspiração. Sejamos a inspiração. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nesses momentos que nós passamos juntos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Espero que tenha se deliciado com a presença do governador como nós tivemos aqui, João Evangelista. Vânia, muito obrigado pela sua presença, embora não tenha aparecido diante das câmeras, mas a sua presença é muito importante, está aqui para dar o total apoio ao governador. E a você, muito obrigado de coração pela sua participação nesse programa, nos assistindo, e eu desejo a todos que Deus nos abençoe. Muito obrigado.